Ele preferiu se defender do que atacar. Mas para atacar, eu juro por Deus, eu não entendi. Eu também. E ele falou em outro momento que o Matheus Cunha tem 11 centímetros a mais do que o Hendrick, né? Por isso que entrou. Ô, Dorival, nos menores frascos, os melhores perfumes. Tá? Fica a dica. Fala com propriedade. Claro, é evidente isso. É evidente. Mas o Bernardo abriu o programa dizendo que o Hendrick salvou a pele do Dorival no jogo de estreia do Dorival em Wembley, lá naquele jogo. Entrou contra a Espanha, também fez gol naquela partida. Aliás, tem uma bela jogada de um jogador que entrou muito bem, que é o Wesley, certo? Que é uma jogada de linha de fundo, que a bola cruza a área, pequena área, e é uma bola forte. Não aparece ninguém. Porque o Brasil não tinha centroavante. Aí você precisa de um centroavante, que é o cara que vai empurrar essa bola, que é o cara que vai melhor se colocar dentro da área. E o Brasil não tinha. O Wesley foi muito bem. Entrou muito bem no jogo. Tem uma bola ali com o Luiz Dias, rapaz. O Luiz Dias vai tentar dar um drible ali no Wesley. O Wesley chega. O Wesley é o seguinte, o Wesley ontem entrou muito bem, mas o Wesley é isso. É liberdade para chegar no fundo do campo. Ele tem força física, velocidade, tem o drible, né? Mas ele precisa de campo para jogar. Se ele for fazer o que o Wanderson faz, que é um cara que constrói muito mais por trás, você mata o Wesley. Falando em laterais, quem foi péssimo ontem foi o Arana, né? A Colômbia colocou 3 jogadores em cima do Arana, o Munhoz, o Richard Rios e o John Arias. O Arana não viu a cor da bola ontem. Mais um problema do Dorival Júnior. Deixou lá o Arana sozinho. Se vira aí. E a Colômbia construindo tudo pelo lado direito. Tanto que o lance do gol da Colômbia começa com o cruzamento do Munhoz. Agora, quando eu digo que o problema é geracional, e eu continuo com essa tese, batendo nessa tecla, eu fico pensando o seguinte, quantos craques o Brasil tem hoje? Porque, para mim, assim, é geração cabelinho TikTok. Aliás, vocês gostaram do cabelo do João Pedro? Ele se preparou pro jogo. Fez cara, você não vai entrar nessa. O Lamine Yamal faz isso. Os dreadlocks. Lamine Yamal... Cara, você não vai entrar nessa, cara. Você não. Você não me decepciona. Que gosta de futebol, não fala um negócio O cara entrega jogo dentro de campo. Sim. O Lamine Yamal, ele é bom jogador. Como outros vários bons jogadores. Então ele não entrou em campo outro. Foi que nem o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues se chegasse um marciano ontem em Brasília, no Maré Garrincha, e visse o Rodrigo jogar, e falasse, esse aqui é um pereba. Não jogou nada. Não jogou nada. Não jogou nada. E ele eu quero saber o seguinte, quantos craques esse time do Brasil tem hoje? Rodrigo. Calma, vamos assimilar. Esse conceito de craque é muito particular. Muito particular. O que você considera? Quais são os critérios para determinar? É o supra-sumo do cara que decide o jogo. O Vini Júnior ontem entrou lá, assumiu a responsabilidade, desde que eu resolvo. Sou melhor do mundo. Rodrigo, Vini Júnior. Craques. Gabriel Magalhães, craque. Será? Craque. Se bem que deveria ter sido expulso ontem, porque deu uma cotovelada no Rames Rodrigues e só recebeu um amarelo. Mas é craque. Eu não estava falando do prêmio Belfort do Arsenal. Nós estamos falando de craque. Apesar de que craque, em geral, não era expulso. Mas tudo bem. O Pepe nunca foi expulso. Assim, vamos lá. Mais uma vez, né? Isso é muito particular, quem é craque e quem não é craque, né? Mas vamos lá, pensar em jogadores que decidem jogos, vamos colocar dessa forma. Da seleção. Isso, da seleção. É difícil você olhar pensando na seleção, porque é o seguinte, Rodrigo decide jogo pelo Real na Champions. Craque. Tá ruim? Não, craque. Craque, mas decide jogo. O Bernardo acabou de falar que ele é craque. Decide jogo. Vinícius. Decide jogo, cansa de decidir jogo na Champions. Falou que é craque. Pelo Real Madrid, o maior clube do mundo. Tá. Rafinha, decide jogo pro Barcelona. Craque, falou que é craque. Alisson, decide jogo pro Liverpool. Tô falando tudo isso nos clubes, tá? São jogadores que decidem nos clubes. Você bota lá, gol do Rodrigo, gol assistência. Rafinha. São, para mim, os 4 jogadores que decidem jogos. Ok, esse selo de qualidade vai junto quando ele tá na seleção. Por exemplo, o Alisson, ele decide o jogo contra o PSG. Perfeito. Esse selo de... Quando você compra um produto que tem um selo de qualidade, você leva junto. São esses 4. Para mim, esses 4 decidem jogos. O Neymar já está numa prateleira acima, é um super craque. Considero o Magalhães um ótimo jogador, tá? Mas ele não decide jogo. Ele decide na bola parada. Aliás, na bola parada. Se você for Gabriel Magalhães cansa de fazer gol em escanteio atacando o primeiro pau. Ontem, o que faz o Dorival? Mete o Gabriel Magalhães no segundo pau. Mas a bola parada do Arsenal também é uma coisa, né? Cinema, né? Números da seleção, é isso que nós vamos colocar? Ou ataque da seleção? Atenção para os 4 titulares
3 craques. Falamos aqui de 3 craques. Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo... Não, João Pedro não. Ah, João Pedro não. João Pedro não cabe nesse time, não. É dos titulares, segundo o Kleber Bahia. Por isso que o recorte é do SofaScore. Minutos jogados, está lá. Gols. Tivemos 2 gols, né? O de pênalti do Rafinha e o gol salvador do Vini Júnior. Assistência, uma só do Rafinha. Assim... Passes decisivos e assim por diante. Assim, com relação ainda voltando ao Endrick, eu acho até falta de inteligência do Dorival nesse sentido, porque ele não tem tempo para treinar, certo? Ele faz alguns poucos treinos, né, antes de uma partida pelas eliminatórias. Ou seja, mais uma vez, como ele está construindo o time, o entrosamento não vai existir em vários momentos. Pô, se ele coloca o Endrick para jogar, o Endrick já treina e joga com 2 dos 3 caras que vão estar atrás dele, que é o Rodrigo e o Vinícius. Ele já ganha aí. O Vinícius já sabe como o Endrick gosta de receber uma bola, o Rodrigo já sabe como o Endrick gosta de receber uma bola. Os caras já sabem como devem se comportar dentro de campo, porque quando o Endrick está em campo, ele é o cara centralizado, ele não joga pelos lados do campo, e ele já ganharia com isso. Você pega o João Pedro, ele não é do mesmo nível dos caras que estão com ele. Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior. Fora, quantas vezes o João Pedro, coitado do João Pedro, jogou com esses caras? Quantas vezes ele recebeu a bola? Ou ele treinou com esses caras? Então, pô, se você já tem pelo menos um cara que tá treinando com os outros, embora não seja titular, e mais uma vez, o Endrick não é titular porque na posição dele joga um dos melhores jogadores do mundo. Mas peraí, deixa eu entender uma coisa. O Dorival, então, convocou o Endrick a contragosto, é isso? A contragosto. Para mim, é contragosto. Tá. Por que motivo o Dorival não gostaria... Dá um motivo pro Dorival não gostar do Endrick. Vamos lá. Essa pergunta você tem que fazer para ele não responde. Gente, ó, o Endrick fica no banco contra a Inglaterra. Entre e faz o gol. O Endrick fica no banco contra a Espanha. Entra e faz gol. Depois ele continua no banco. E se eu não me engano, na Copa América, quem começa como titular é o Pedro, não é? Não lembro. Mas peraí, não é um movimento que ele tem no... mesmo Ou o Pedro se machuca antes da competição? Não é o mesmo movimento que ele tem no Real Madrid, quando o Ancelotti também só o coloca em momentos decisivos que ele precisa do... Ele não cabe. Mas o Ancelotti não bota o Endrick porque ele tem o Mbappé. Sim, ele não cabe no Real Madrid. Sim, se ele tem o Pedro, eu vou ficar quieto, o Endrick espera. O Pedro 100%, o Pedro joga. Ele não tem o Pedro, quem joga? Você vai falar o João Pedro, ele vai falar o Endrick... O outro vai falar Yuri Alberto, o outro vai falar o Hulk. A gente não pode trabalhar por hipótese, nem com relação a Pedro, nem com relação a Neymar. Para nossa surpresa, o Dorival, anteontem, falou que tudo na cabeça dele envolvia o Neymar em campo. Então, assim, é imaginário. É um momento imaginário. Você não pode trabalhar com a imaginação, você tem que trabalhar com o palpável, o real ali. O Neymar hoje não joga nada. Neymar hoje não é um jogador de futebol. Ele está se preparando para estrear contra o Vasco no fim de semana. Tudo bem, aí vai jogar 3, 4 jogos, vai se machucar. Primeiro ele decide, resolve os problemas do Santos. Ele é funcionário do Santos. Resolve os problemas do Santos. Depois a gente vai pensar se ele resolve os problemas da seleção brasileira. Primeiro ele vai resolver os problemas do Santos. Você não é santista? Declarado? Você não está esperando ele resolver os problemas do Santos? Você já quer que ele treine pelo Santos e jogue pela seleção? Hoje eu sou cientista, mas estou pensando em mudar. Você vai virar São Paulino? Não. Não vou virar nada. O que estão fazendo no Santos... Pô, não é possível. Me tira a coragem de continuar torcendo. É a mesma coisa. O Pedro, 100%, ele é o centroavante titular do Brasil. Acho que não tem discussão. Tem discussão isso? Não tem discussão. Para mim, não. Mas hoje ele não está à disposição. Né? Então você vai falar 3, 4 jogadores diferentes. Não tem uma unanimidade. Você me deu uma